nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Bom, hoje nós teremos uma aula que vai tratar sobre a mortificação. Essa aula, ela se baseia num livro, Exercícios de Perfeição e Virtude Cristã, do Padre Afonso Rodrigues. Eu estou usando aqui o segundo tomo, ele é um livro escrito em 3 volumes, em 3 tomos, que vai tratar de temas diversos da vida espiritual. É um livro bastante interessante que eu recomendo enormemente. Eu estou lendo o meu devagar, leio um pouquinho por dia, já estou no segundo volume. Então, rapidamente, o autor do livro é o Padre Afonso Rodrigues, nasceu em 1538, ele com 18 anos vai estudar em Salamanca e com 20 anos, portanto em 58, ele entrou para a Companhia de Jesus, 2 anos depois da morte de Santo Inácio. Então é daqueles jesuítas bem do comecinho, né? Foi professor, ensinou moral, e 7 anos apenas depois de ele se tornar, de ele ser recebido na Companhia de Jesus, ele já era mestre de noviço. Então isso mostra que era uma pessoa que tinha muita habilidade, muita capacidade na direção e na formação de pessoas. Ele vai ser então mestre de noviços por 12 anos, vai ser reitor durante 17 anos, diretor espiritual durante 11 anos. Então, uma pessoa que tinha muita experiência na condução de almas. E este livro que ele comprou, que ele compôs, que ele escreveu, não sei hoje, mas era até algum tempo atrás o livro que os jesuítas usavam quando eram noviços, quando tinham ingressado, era o livro de formação deles que eles ingressavam na Companhia de Jesus, né? Ele vai escrever então esse livro em 1609, então, 7 anos antes dele falecer, já é uma obra que ele escreveu já muito maduro. Muito bem, então o segundo tomo, o primeiro ponto que vai tratar é da mortificação. Então o que eu vou dar aqui para vocês é um resumo do que diz aqui o Padre Rodrigues. Nunca uma aula substitui a leitura de um livro, em muitos casos ela até serve como um convite para que a pessoa leia o livro, e nesse caso não é diferente. Eu tive que um pouco escolher o que eu ia falar para vocês, para que a aula não ficasse longa, mas esse tema me pareceu bastante oportuno, porque há alguns pontos sobre a mortificação que às vezes não é claro para a maioria das pessoas, né? Então vamos lá. O que ele vai dizer aqui? Baseando-se aí no livro de Tobias, né, naquilo que o anjo São Rafael disse para Tobias, ele vai então dizer que é necessário juntar a mortificação com a oração. As duas coisas devem andar juntas, como se fossem as duas pernas de uma pessoa. E essas duas coisas devem ajudar-se uma à outra. Então a gente não pensar que uma coisa substitui a outra. Fala, não, mas eu já rezo, não preciso fazer mortificação. Ou, já faço mortificação, não preciso rezar. As duas coisas vão andar conjuntamente, né? E ele então vai citar um trecho do Cântico dos Cânticos, que depois vai dar a interpretação de São Bernardo, que diz: quem é essa que sobe do deserto como ligeira colunazinha de fumaça, que se evola dos aromas de mirra e de incenso? Então, São Bernardo vai dizer que a mirra e o incenso simbolizam a mortificação e a oração. Que o incenso simboliza a oração, é um exemplo clássico, não preciso explicar. A mirra, que era usado para perfumar e também para tratar feridas, então simboliza aqui a mortificação, porque justamente vai servir para curar as feridas, né? Que nos devem acompanhar sempre e nos fazer subir ao alto da perfeição e exalar de nós o bom e suave cheiro, e que uma sem a outra pouco ou nada aproveita, pois a mortificação sem a oração leva à soberba. Então, se a pessoa só faz mortificação e não reza, claro, isso vai ser para ela uma fonte de tentação, que ela vai se achar melhor que os outros, tá?
E aqui então Santo Agostinho explica que no templo de Salomão, né, naquele primeiro templo dos judeus, havia 2 altares. Um altar exterior, onde eram sacrificados os animais, e um outro altar, no Santo dos Santos, um altar interior, onde se oferecia o incenso. E aqui então Santo Agostinho explica que o símbolo é o seguinte, que esses 2 altares, um interior e um exterior, devem simbolizar para nós que nós devemos ter um altar dentro do nosso coração, onde eu vou oferecer o incenso da oração, onde eu vou rezar. E um outro altar exterior, onde eu vou fazer a mortificação, né? Então, não adianta só eu procurar rezar se eu não faço mortificação. A oração, como o Nosso Senhor diz, você vai fazer em privado. É algo que você vai se fechar no seu aposento e vai rezar. A mortificação é algo que você faz exterior aqui. Exterior não quer dizer que é para você fazer para mostrar para os outros, mas que você vai fazer para que mortificar o seu exterior, né? São coisas que você muitas vezes vai fazer para mortificar a própria carne, tá? E aqui então vem a primeira questão que eu queria colocar, né? Então, para que serve a mortificação, né? Uma vez, assim que eu tinha me convertido, eu lembro que eu tinha 16 anos, eu falando com os meus colegas lá da rua, e eu muito empolgado com a vida dos santos, então narrando as mortificações que eles faziam, etc. E um amigo meu me falou, mas puxa André, mas por que eles faziam isso? E eu me lembro que eu fiquei sem ter resposta, né? Puxa, é verdade. É uma coisa admirável, mas não sei por que eles fazem essas mortificações, né? E, então, quer dizer, a mortificação, eu espero que com essa aula fique um pouco mais claro, mas é justamente a disposição e o meio necessário para rezar. A mortificação é o que vai dar à nossa alma o regramento que nós perdemos com o pecado original. Então a mortificação não é algo que Deus nos pede porque Ele quer nos ver sofrer. Não é algo que a gente faz para mostrar que é durão, né? Eu aguento. Mas é uma coisa que nós fazemos para nos desapegarmos. Nós somos muito apegados às nossas vontades, aos nossos caprichos, às nossas opiniões. Nós somos muito apegados ao conforto e à boa vida. Então, todo esse desregramento que nos veio com o pecado original é a mortificação que vai procurar corrigir, colocar isso de volta nos trilhos. Portanto, para a pessoa rezar bem, ela precisa ser uma pessoa mortificada. Porque se a pessoa não é mortificada e ela tem, de fato, todo esse desregramento muito descontrolado, ela não vai conseguir ter gosto pela oração, não vai conseguir se predispor para rezar. Então essa disposição para rezar bem vem da mortificação. Então aqui já tem uma coisa que a gente deve se colocar. Muitas vezes a gente vai rezar e, puxa, mas eu não consigo rezar direito, eu não gosto de rezar, eu não tenho gosto, ai que chato, ai que pena, está chegando a hora do terço. O problema não está no terço, o terço continua sendo bom e as orações continuam sendo boas, a missa, o ofício, etc. Se a gente não gosta, é porque o problema está na gente, falta mortificação, né? E aqui, então, tem esse paralelo com o pergaminho, né? Um pergaminho que servia, era, vamos dizer assim, o papel antigamente, né? Que muitas vezes era feito de couro, mas esse couro, para ele ficar pronto para que se pudesse escrever nele, ele precisava ser antes tratado. Não adianta matar o animal, pega o couro e vai escrever, não. Aquele couro precisaria estar muito liso, muito seco também, muito limpo de toda a carne, não precisa ter mais nenhuma carne apegada e colada nele, né? E assim é a nossa alma. A nossa alma ela tem que estar separada de todas as afeições que nascem da carne, né? Porque só assim ela vai estar disposta para Nosso Senhor poder nela imprimir a sua sabedoria e os seus dons. Então, para Nosso Senhor falar conosco na oração, nós precisamos estar como um pergaminho, que é um couro bem desapegado da carne. Então, a oração, a mortificação, ela vai nos ajudar, esse é o primeiro ponto, a rezar melhor, tá? Por quê? Porque a paixão, as nossas paixões,
elas obscurecem a nossa inteligência, a nossa razão. Um homem apaixonado, né, aquele que não controla a paixão, ele não vê as coisas claramente. Então, a paixão obscurece a nossa razão e, portanto, diminui nossa liberdade. O homem, quando ele está apaixonado, por exemplo, com a ira, né, uma pessoa que fica furiosa e que fica fora de si. O Padre Rodrigo até conta um exemplo de... era um homem que precisava entrar num lugar e ele chegou e não achava a chave e aí a ferradura emperrou e ele foi ficando fora de si e ele babava de raiva e esmurrava a porta para tentar arrombar aquela porta e ficou fora de si. E um colega dele, quando viu tudo aquilo, que viu o homem fora de si, que nem um bicho, ele falou para si mesmo: eu nunca vou querer me descontrolar e perder a cabeça, ficar com uma ira dessa, como este meu colega, porque eu não quero nunca me parecer como um bicho, como ele agora está se parecendo. Né? Então, essa pessoa, nesse momento que ela estava com raiva, ela perdeu a liberdade. Ela não estava fazendo aquilo livremente. Agora era a paixão dela que determinava o que ela ia fazer ou não. Então, a pessoa que não controla as paixões, perde a sua liberdade. Então, da paixão é próprio obscurecer a razão e diminuir a liberdade do nosso arbítrio. Então, isso aqui é bem importante para nós aplicarmos a nós mesmos, para os pais saberem aplicar aos filhos, para os professores saberem aplicar aos alunos. Se a gente deixa a nossa vontade de fazer o que quer e não fazer aquilo que a gente não quer só porque a gente não quer, a gente vai se escravizando, tá? Por outro lado, quando as paixões estão mortificadas e sossegadas, o nosso entendimento fica desanuviado e a gente consegue conhecer bem as coisas, a nossa vontade mais livre vai abraçar aquilo que a gente compreendeu como bem, né? E essa paz e essa quietude, nessa ordenação da alma que Nosso Senhor quer para poder nela repousar e para nela, então, infundir a sua sabedoria e os seus dons divinos. Então, Deus nunca age na desordem. Nós precisamos ordenar a nossa casa para que o Nosso Senhor possa nela atuar. Muito bem, como é que eu vou então alcançar essa ordenação aí que eu quero que o Nosso Senhor atue em minha alma? Tá? Com a guerra, né? Com a guerra que a gente obtém a paz. Né? Isso já diziam os romanos: si vis pacem para bellum, se queres a paz, prepara a guerra. Então nós temos que fazer guerra para com a guerra obter a paz. E que guerra é essa? É uma guerra que a gente tem que fazer contra nós mesmos, né? Mortificando-nos, nos contradizendo, fazendo o que a gente não gosta e nos vencendo. Né? Então a gente não vai alcançar essa paz senão pela oração. Né? E aqui é interessante, aí ele cita os Salmos, né? Que diz: a justiça e a paz que se encontraram e se oscularam, se beijaram. Então veja que interessante, porque a justiça é que produz a paz. E é essa paz que Nosso Senhor vem trazer à nossa alma quando a gente tem tudo ordenado, justamente ordenado na alma. Do coração um pouco mortificado, acontece o inverso. Né? Fica tudo nebuloso, e a gente não vê as coisas claramente, né? E isso impede e embarga, né? Ele escurece a nossa vista, e a gente não consegue ver as coisas como elas são. Então diz aqui São Paulo, né? O homem animal não percebe nem entende as coisas do Espírito de Deus. Então, a pessoa que não é mortificada, que fica escrava das próprias paixões, ela não vai entender as coisas de Deus e não vai perceber as coisas de Deus. Ela perde a sua liberdade. Então, e é da mortificação, como eu falei no começo, então, que vem o gosto pela oração. Assim como, então, assim, nossa alma é como se fosse, aqui tem a analogia com a lenha, né? Quando eu vou queimar uma lenha, a lenha está verde, eu jogo aquela lenha no fogo, ela não se abrasa ainda, ela não vai pegar fogo. Ela primeiro tem que perder toda aquela seiva, né? Toda aquela verdura dela, então ela vai transpirar bastante, vai sair uma fumaça mal cheirosa, e só depois que ela estiver bem seca que ela vai começar a queimar, e só depois que ela queimar bastante que ela vai
só depois que ela queimar bastante que ela vai ficar em brasas. Então assim nossa alma, ela terá gosto em conversar com Deus somente depois de mortificar os apetites desordenados. Pois a alma, quando cheia de apetites desordenados, sente grande dificuldade e repugnância em tratar e conversar com Deus. Está aqui a dificuldade em rezar. Porque ele é muito dessemelhante na condição. Quer dizer, a distância entre o que é Deus e a pessoa fica o contrário, né? Deus, que é a justiça e a ordem perfeita, e a pessoa escrava das suas próprias paixões, e aí a presença de Deus fica insuportável para a pessoa e ela não sente gosto na oração. Então, alguns exemplos disso que foi até aqui ilustrado, né? Um exemplo interessante que ele diz, ele fala, a nossa alma é como a pena. Uma pena, quando ela está leve, quando ela está seca, ela é muito leve. Quando ela não está, ela está seca, não está suja, não tem nada que faça peso nela. Qualquer brisa que bata vai levar essa pena para as mais elevadas alturas. Por outro lado, essa pena, se ela está molhada, se ela está na lama, se ela está suja, se ela está afundada na terra, pode bater o vento que for, ela nunca vai voar. É assim nossa alma. Se a gente está apegado na lama do pecado, com um monte de preocupações desse mundo, etc, etc, nós não vamos conseguir nos elevar a Deus pela oração. Outro exemplo, quando Deus foi falar com Moisés na sarça ardente, Deus mandou que ele se descalçasse, né, tirasse as sandálias. Isso aqui então é um despojamento que Deus pediu a Moisés das suas, né, de todas as suas preocupações terrenas e todos os seus, no nosso caso, seriam todos os nossos apegos, né? Então, da mesma forma que Moisés precisou tirar as sandálias para falar com Deus, a gente que não vai rezar tem que também se livrar de todas as nossas afeições, todos os nossos caprichos, todas as nossas paixões, né? Todas as coisas, como diz aqui, caducas e mortas. Outro exemplo, aqui quando os judeus, o povo de Israel, aqui ainda tinha os dois reinos, né? Israel e Judá, quando eles estavam na guerra, e aqui o rei de Israel, Jorão, era mau, né? Era idólatra. E o Josafá, que era o rei de Judá, era bom. E quando eles estavam indo para a guerra, acabou a água, eles não tinham mais água, e aí então eles foram falar com Eliseu, e Jorão foi desrespeitoso com Eliseu, né? Falou, como é que é, Deus então agora vai nos deixar morrer aqui de sede, tarará. E tratou o profeta com desrespeito, ele era mau, né? E aí então Eliseu repreendeu ele, falou assim, você quer saber? Vai perguntar para os deuses do seu pai e da sua mãe, né? Porque eles eram idólatras, né? Repreendeu ele, e uma repreensão justa, né? Muito boa, e depois então ele ia dizer, em consideração a Josafá, que era o rei de Judá e era bom, ele ia dizer o que Deus ia fazer por eles, e que Deus ia mandar água e que eles iam ganhar a guerra. Mas antes disso, Eliseu mandou vir os tocadores de harpa para que ele pudesse se acalmar. E aí então, só depois dele se acalmar, ele dizer aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Então olha que interessante. A indignação e a raiva que ele teve foi uma raiva santa. Ele teve raiva do pecado de Josafá. Mas, de Josafá não, de Jorão. Mas, ainda que era uma ira justa, antes de falar das coisas de Deus, ele foi se acalmar. Pediu para vir os tocadores de harpa para que ele estivesse calmo. Porque com Deus a gente sempre tem que tratar com a calma de espírito, ainda que essas preocupações que nós tenhamos sejam justas, ainda que a gente esteja agitado porque a gente está resolvendo alguma coisa que é importante, Deus não quer que a gente deixe de cumprir os nossos deveres de Estado. Mas quando a gente vai dedicar um tempo para Deus, a gente tem que estar com a alma tranquila e assim exclusivamente dedicada a Deus Nosso Senhor. Outro exemplo, assim como para o ferreiro trabalhar o ferro, o que ele faz? Ele tem que colocar o ferro no fogo, na brasa, né? E deixa ele bastante tempo lá para que ele amoleça e fica moldável.
Isso aqui então é o símbolo da oração. As brasas, né, como são quentes, simbolizam a caridade, que é o amor de Deus. E esse amor de Deus é o que vai então deixar nossa alma moldável para que ela, assim, para que Deus possa trabalhar nela. Mas não adianta, o ferreiro ele só não deixa o ferro na brasa. Quer dizer, ele não se preocupa só em ter a oração. Depois o que ele faz quando ele tira aquele ferro incandescente da brasa? Ele põe na bigorna, pega a marreta e dá no ferro bastante, né? Malha. Porque para mostrar aqui, então, para você fazer um bom trabalho, você precisa ter o fogo da caridade e da oração, mas também a mortificação, né? Então, não é só o calor da forja, mas também a mortificação, né, que seria aqui o martelo sobre a bigorna, né? Para purificar a nossa alma, tirando-lhe todas as arestas e defeitos que tem e levando-a à prática das virtudes que lhe faltam. Muito bem, então aqui vamos entrar nessa outra parte da aula, que vai falar justamente por que então temos que nos mortificar. Puxa vida, tá bom, o professor falou aí da mortificação, que vai me ajudar a rezar, que Deus vai ajudar, vai poder moldar melhor minha alma, é isso que eu quero. Mas me explica a necessidade de tudo isso. Então, falei rapidamente no começo, né? Então a mortificação ela vai servir, ela não é então porque Deus quer nos ver sofrer. Eu não tive essa resposta para dar para o meu amigo lá quando me converti, né? E nem é porque porque a matéria é má, o corpo é mau, foi criado pelo Deus do mal, então nós temos que nos libertar da matéria e nos espiritualizar, né? Nada disso, né? A mortificação ela serve para corrigir um desconcerto que existe na nossa alma após o pecado. Então, o homem, quando foi feito por Adão, ele tinha uma ordenação em si. O que acontecia em Adão? Adão, tudo que ele compreendia como bom, ele queria. Tudo que ele compreendia como mal, ele não queria. A tendência dele era para o bem. É o contrário do que acontece com a gente. Nós, depois do pecado de Adão, nós nascemos com o pecado original e uma das consequências desse pecado é a concupiscência, que é essa tendência ao mal. O batismo perdoa o pecado original, mas não tira a concupiscência. Então, nós continuamos tendo tendência ao mal. É como se dentro de nós, a nossa inteligência tivesse brigado com a nossa vontade. Então, eu costumo dar o seguinte exemplo para os alunos no colégio. Eu falo, quando de segunda-feira de manhã, 6 da manhã, toca o despertador, que eu tenho que levantar para ir para a escola. Eu não quero levantar, quero continuar dormindo. Mas por quê? Porque eu compreendo que é bom ficar dormindo e que é errado levantar. E eu tenho todos os argumentos do mundo para provar para qualquer um. Se aparecesse São Tomás de Aquino aqui, eu ia mostrar, provar para ele e ele não ia ter como refutar que o certo é ficar dormindo. E não está errado levantar. O problema é de argumento, é de inteligência? Não. Qualquer aluno que não quer levantar de manhã para ir para a escola sabe que tem que levantar. O problema é da vontade. Ele compreende que deve levantar, mas ele não quer levantar. O pecado é isso, a gente compreende que uma coisa é má, mas ainda assim a gente quer. E ainda o contrário, quantas coisas nós compreendemos como boa e não queremos? Um monte, né? Um monte de coisas que a gente sabe que é bom, que deveria fazer, mas não faz. Então a nossa inteligência está como que brigada com a nossa vontade. Em Adão não acontecia isso, acontece conosco. Tá, então como é que eu faço para reordenar, para eu poder recobrar esse controle da minha alma, para que a minha inteligência e a minha vontade fiquem mais amigas e possam querer o que é bom, detestar o que é mal. Então, para restabelecer essa concórdia na alma, entre a inteligência e a vontade, é que existe a mortificação. Então, a mortificação, ela tem uma finalidade muito nobre, que é devolver ao homem a sua dignidade primeira. Fazer com que o homem seja de fato livre, que ele haja com liberdade, que ele haja como homem, né? Não como um escravo dos instintos. Então, mortificar-se pois, ordenar e moderar nossas paixões, nossas más inclinações e nosso amor próprio desordenado. Então, olha aqui, as nossas paixões, né? Então, todas as paixões que nós temos, né? A raiva, o amor próprio, a sede de glória,
Todas as paixões são desordenadas, vão ser moderadas pela mortificação. Também as nossas más inclinações. Então eu quero me vingar. A inveja, tudo isso aqui é a mortificação que vai dar uma controlada. E o nosso amor próprio desordenado, que a gente sempre quer estar em primeiro lugar, ser louvado, ninguém só quer que falem bem da gente, quer ganhar like nas redes sociais, etc. Então, esse amor próprio desordenado, que é um amor muito grande pelas próprias excelências, reais ou imaginadas, a gente imagina as excelências que a gente sequer tem. Tudo isso aqui é a mortificação que vai ajudar a corrigir. Muito bem. Então, aquele que quiser vir após mim, aqui é Nosso Senhor ensinando, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, segundo São Jerônimo, negar-se é fazer-se diferente do que era antes. Então, Nosso Senhor aqui, quando ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O negar-se é a gente mudar de vida, é ser diferente do que a gente era antes. Então, eu nego aquilo que eu fui até agora. Eu não quero mais ser desse jeito, eu quero mudar. Então, isso é o negar-se. São Basílio disse, então, olha aqui, os santos são bons por isso. Eles pegam o significado das coisas e nos enquadram, a gente não tem escapatória. São Basílio ensina que Cristo quer primeiro a abnegação. Negue-se a si mesmo e depois siga-me. Então não adianta, eu amo tanto Jesus, olha, eu optei por Jesus, olha, eu aceitei Jesus. Amigo, se você não é mortificado, não adianta nada. Primeiro negue-se a si mesmo. Nosso Senhor deu aqui o caminho bem na ordem. Não é siga-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Negue-se a si mesmo, ou seja, renegue a sua vida. Tome a sua cruz, mortificação, e então siga-me. Nosso Senhor dá na ordem certinha, tá? Pois, aqui então, no livro de Jó, a vida do homem é uma contínua guerra. E o que ele quer dizer guerra aqui? Aquela guerra que eu falei no começo da aula, que é a guerra que nós devemos travar contra nós mesmos. Então, e o homem paciente é melhor que o forte. E o mais vale o que se vence a si mesmo que o conquistador de cidades. Porque essa é a grande dificuldade. Às vezes é muito mais fácil controlar um exército com 500 mil homens do que dominar-se. O difícil é a gente ter fome e não comer na hora que tem fome. O difícil é a hora de querer dar uma resposta para se vingar de um superior, do irmão, do colega e se segurar. O duro é a gente se mortificar, isso é que é difícil. O difícil é quando a gente senta para comer e deixar os outros se servir na frente. Ou deixar o melhor por outro. Deixar o outro falar e a gente ouvir. Não falar de si mesmo. Isso é que é o difícil. Muitas vezes conquistar cidades é muito mais fácil do que dominar-se a si mesmo. Tá? Então, e São João Crisóstomo ensina, então, falando de Davi, que Davi foi mais valente vencendo-se e mortificando-se em não querer vingar-se de Saul, quando ele podia matá-lo na caverna, do que quando venceu o gigante Golias. Que Davi venceu Golias, todo mundo conhece a história, enfim. Golias era um gigante, desafiando lá os judeus, ninguém foi lá brigar com ele, porque não dava, o homem era muito grande. E aí foi um menino, Davi, com uma uma espécie de estilingue, pegou umas pedras ali no rio e venceu Golias. Mas olha, São João Crisóstomo diz que Davi fez uma obra muito maior do que matar Golias quando ele se venceu, que ele podia ter matado Saul. Saul estava perseguindo perseguindo Davi, Davi fugindo e o rei vindo atrás dele com os soldados. E aí chegou uma hora, ele fugindo, ele se escondeu numa caverna, numa gruta. Vinha passando Saul passou mal, precisou entrar para fazer suas necessidades fisiológicas e era muito escuro lá dentro. Ele ficou perto de Davi. Davi chegou a pegar o punhal, cortou um pedaço da capa de Saul. Ele podia ter matado Saul. Quando Saul foi embora, que estava longe, ele saiu na porta da gruta e gritou: "Ó rei!" e mostrou: "Está aqui sua capa, eu podia ter te matado e não te matei."
quer dizer, eu fui leal. Então aqui São João Crisóstomo diz que ele foi, que aqui, quando ele se mortificar, né, o homem vinha para matá-lo. Então ele se conter ali e não ter matado o rei foi um ato de muito maior mortificação e domínio de si mesmo do que quando ele venceu Golias. Isso aqui é São João Crisóstomo falando, hein? Então, qual é a diferença entre a mortificação que a Igreja Católica ensina e essas mortificações, entre aspas, que ensinam o budismo e outras falsas religiões e seitas, né? Primeiro que a Igreja Católica não nega o bem do qual ela está se privando. Então a Igreja Católica, quando manda a gente não comer carne de sexta-feira, não é porque a carne é má, é porque ela é boa. E a gente, então, por um bem maior, que é o me dominar para servir a Deus, eu abro mão da carne. Quando a igreja manda fazer jejum e abstinência, não é porque a comida é má, é porque a comida é boa. Então ela nos manda nos privarmos de um bem em vista de um bem maior. Eu me sacrifico, o sacrifício é isso, né? Eu destruir alguma coisa para mostrar o domínio de Deus. Então, assim como o judeu matava lá o cordeiro, ele podia ter muitos cordeiros. 10.000. Aquele que ele matou não é mais dele, nunca mais vai ser dele. Ele destruiu uma parte para mostrar que Deus é dono de tudo. Na missa, quando a gente dá um dinheiro lá, que passa a coleta, eu posso ter outros dinheiros. Aquele que eu dei nunca mais vai ser meu. Então eu destruo uma parte para mostrar que Deus é dono de tudo. Porque, como é que eu vou mostrar que Deus é dono de tudo? É só na palavra? Né? Então, isso é o sacrifício. Destrói-se uma parte para mostrar que Deus é dono de tudo. É a forma que existe de mostrar que Deus é dono de tudo. Quando eu me mortifico, deixando de comer uma coisa, me privando de algo bom. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sei lá, a pessoa decide na quaresma que vai ficar sem comer doce. Só vai comer doce de domingo. Ficar sem sobremesa. Não é porque o doce é mau, mas é que ela quer mostrar que Deus é dono de todo o ser dela, inclusive do apetite dela. Então ela sacrifica para mostrar o senhorio e o domínio que Deus tem. E essa é a visão católica. Para essas falsas religiões, o budismo, etc., nós estamos nos privando de uma coisa porque ela é má. Então o cátaro, quando não comia, não era porque ele estava fazendo mortificação, era porque a matéria era má, a comida é má. Nós temos que nos libertar da matéria. Para o budismo, a vontade é má, o querer é mau. Então, o querer é mau, não posso querer nada. É uma visão oposta da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ensina, Deus nos fez vários bens que nos apontam para um bem maior, que é Deus nosso Senhor. Os bens que Deus fez são como uma escada, são degraus de uma escada. Eu me privo desses bens para ordenar o meu gosto, o meu amor, para o bem supremo que é Deus. Para essas outras seitas, não. Eu me privo de uma coisa que é má, para purificar-me da matéria. Né? Ou a visão protestante, né, que vai dizer, a visão protestante é um pouco diferente aqui. Os protestantes dizem que o pecado original corrompeu a natureza humana. A Igreja Católica não diz isso. Diz que a natureza humana continua sendo boa, ela está doente depois do pecado. Para os protestantes, não. A natureza humana agora é má. Logo, tudo aquilo, toda condescendência que eu tenho com essa matéria má é pecado. Eu não posso satisfazer uma matéria má. Então, o comer bem não pode. Vestir-se bem não pode. Ter uma alegria não pode. Uma festa não pode. Qualquer alegria, qualquer coisa que satisfaça essa natureza não pode. Então é uma visão também errada. Então aqui a diferença que tem, ainda que você tenha um católico, um budista e um protestante jejuando de sexta-feira, eles estão fazendo coisas completamente distintas. O católico é porque aquilo que ele está se privando é um bem, e ele está fazendo em troca de um bem maior. O protestante é porque tem uma visão torta das consequências do pecado original, e o budista, pior ainda, porque diz que o querer de si não presta. Tá? Então, continuando aqui. Do ódio santo de si mesmo. Olha aqui, hein? Odiar-se. Né? Se soubéssemos... Olha esse exemplo que dá o padre Rodrigues. Esse padre é genial.
Vamos imaginar o seguinte, a gente descobre que tem uma pessoa que quer nos matar. Chega aqui, ó. Fulano, vocês que está aí na sua casa. Tem uma pessoa querendo te matar. Né? E essa pessoa é uma pessoa do seu convívio. Está todo dia com você. Senta com você à mesa. Está sempre contigo. Não é um fulano que está do outro lado do mundo. Olha, ele vai aparecer. Não. Ele está agora ao seu lado. Ele vive ao seu lado, mora com você. E ele quer te matar. E ele sabe que, se ele te matar, ele vai ser condenado, mas ele não está nem aí. Essa condenação, ele dá de ombros para ela. Ele quer te matar. E ele vai levar a cabo, ainda que isso custe para ele, assim, todos os castigos e sofrimentos. Nós, se soubéssemos isso, a gente não ia fazer outra coisa da vida, a não ser procurar quem é esse inimigo. Pô, quem é esse fulano que quer me matar? Que está ao meu lado, que come comigo à mesa. Nós íamos acordar à noite preocupados, né? Puxa vida, ele está vindo aí. Né? Ele falou, não adianta chamar a polícia, ele não está nem aí que ele vai ser preso. Não, mas tem pena de morte, ele não está nem aí que ele vai ser condenado à morte. Se ele pudesse te matar agora e no instante seguinte ser morto, ele não ia ligar, ele quer te matar. Então, se nós tivéssemos uma situação como essa, nós não faríamos outra coisa a não ser procurar quem é esse inimigo que quer, de toda maneira, me pegar. Eu preciso descobri-lo. Eu preciso me vingar dele, eu preciso me prevenir. Pois bem, quem é este inimigo? É o nosso corpo. Olha que bem pensado. Quantas vezes o nosso corpo já não nos pôs em perigo? Quantas vezes ele não nos colocou no inferno? Quantas vezes ele não nos tem feito ofender a infinita bondade de Deus? De quantos bens espirituais nos tem despojado? É? E o nosso corpo sabe, se a gente for para o inferno, ele vai junto. E vai sofrer lá um bom bocado, mas ele não está nem aí. Né? Porque, aí aqui, o exemplo eu dei até aqui como se fosse outra pessoa para ficar didático. Claro que é uma pessoa só. Por isso que o catecismo diz que os nossos inimigos, né, são 3. O demônio, o mundo e a carne. Quem é a carne? A carne sou eu mesmo. O demônio ainda é outro. O mundo, os outros. Mas a carne sou eu. Eu sou o meu inimigo. Porque com esse desregramento que nos vem do pecado original, nós ficamos inimigos de nós mesmos. A gente sabe que vai para o inferno e ainda assim peca. A gente sabe que aquilo não vai nos trazer alegria, não vai nos dar aquilo que nos promete, ainda assim pecamos. Né? Então é esse pensamento, né, que eu já vou explicar daqui a pouco até que modo a gente deve entender isso, né? Mas é esse pensamento que levava os santos a ter um grande ódio de si mesmos. Né? E daí que eles terem um grande espírito de mortificação. Né? Daí eles andarem temerosos de dar algum prazer ou gosto ao próprio corpo. Então, os santos, eles faziam mortificação. São João Maria Vianney, né? O santo cura d'Ars. Ele não comia, não dormia poucas horas, ficava, meu Deus, você acha que 10, 15 horas por dia no confessionário. A fila da confissão dele levava 2, 3 dias. Você chegava hoje para se confessar daqui 2, 3 dias. O homem não comia. Não comia. Às vezes ele pegava, cozinhava lá umas batatas, comia 2, 3 batatas. E ficava dias sem comer. Uma vez ele foi visitar uma família, e por uma questão de conveniência de apostolado, ele sabia que ele chegar na família na hora da refeição era a chance que ele tinha de pegar todo mundo junto, da família, para fazer o apostolado dele. Eles estavam comendo, queria que ele comesse. Ele ainda chegou a pegar uma batata na mão. Olha a fome que ele tinha. Mas ele devolveu. Quer dizer, um homem mortificado. Por que ele achava a matéria ruim? Não, porque ele via, eu tenho esse meu corpo é como se fosse como um cavalo bravio. Ou eu vou domá-lo, ou ele vai me domar. Então, o que a gente faz quando monta um cavalo bravio? Encurta a rédea. Quanto mais solta a rédea, pior. Encurta, esporeia, deixa ele bem travado, ele vai brigar. Mas não pode dar espaço para ele. O primeiro que cede, perde.
Então o santo vai fazer isso. Puxa, o meu corpo quer me levar para o inferno. Ele é esse meu inimigo que quer me matar. Qualquer vitória que eu dê a ele vai ficar mais forte. Eu vou estar ajudando o meu inimigo a ficar forte. Não posso fazê-lo, né? Então, todo prazer ou gosto que eu dou ao meu corpo vai ser como que armas que eu estou dando ao meu inimigo. Né? E dessa forma ele vai ficar mais forte e vai fazer ainda mais mal a mim. Por isso que os santos se mortificavam, né? E se mortificam. Olha isso aqui que diz os provérbios, hein? Aquele que com delícias e regalos cria o seu servo desde sua tenra idade, depois o achará rebelde. Então, aquele que com delícias e regalo cria o seu próprio corpo, a sua própria carne, desde pequeno, com regalos e delícias, depois o achará rebelde. Isso aqui é para a gente saber. Se a gente vai dando para o nosso corpo tudo o que ele quer, ele vai ficar rebelde. Isso aqui serve também para a educação dos filhos. Se eu vou fazendo para o meu filho tudo o que ele não quer se comportar, não quer comer comida que não gosta. Os pais vão comer também, né? Não adianta o filho comer verdura se o pai não come verdura. Aí não tem jeito. Não adianta, né? Tem que comer verdura. O exemplo tem que vir de cima. Né? Depois, o filho não quer ajoelhar na missa. Tem que ajoelhar. Que história é essa? Né? Ninguém morre porque vai de joelho na missa. Não vai chegar um dia que vai dormir, até ontem não podia ajoelhar, hoje tem que ajoelhar. Não existe isso. A educação é um pouquinho por dia. Né? Então tem que castigar ali nesse sentido. Né? E aqui ele dá um exemplo muito interessante, como ele é um pai do século XVI. Ali a Guerra da Reconquista tinha acabado de acabar, mas ainda os portugueses e espanhóis, ele era espanhol, combatendo os mouros no Oriente. Então ele dá o seguinte exemplo: imaginem uma cidade cristã que está sendo atacada por mouros, né? Vieram os muçulmanos atacar. Então, o que o capitão da cidade vai fazer? Ele tem lá dentro da cidade alguns reféns, prisioneiros, mouros. O que ele vai fazer antes de sair a campo para combater os mouros que estão atacando ele? Ele vai pegar esses mouros que ele tem prisioneiro e vai deixar trancado, bem trancafiado na torre. Porque são o que eles vão fazer aqui de dentro? Sabotar para ajudar o inimigo, que é do deles. Então, assim somos nós. Antes de sair a campo para querer atuar, fazer apostolado, fazer o bem, etc, etc, aqui dentro de nós, deixar as nossas paixões muito controladas e muito trancafiadas. Né? Gostei muito desse paralelo aqui. Então, agora dos dois tipos de mortificação. Então, a sabedoria não se encontra na terra dos que têm vida suave. Isso aqui quem diz é Jó. Então, o homem sábio não vai ser o que tem uma vida suave. Depois, isso aqui é São Mateus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus adquire-se a força, e são os violentos que o arrebatam. Então, o que é essa violência para entrar no reino dos céus? É a violência contra si mesmo, si próprio. Não é violência, então vou agora me vestir de cruzado e vou sair aí na rua. Isso aqui, pessoal, é ridículo. Ou vou colocar uma bota até o joelho e vou fingir que agora, uma roupa com cruz assim, vou fingir que eu estou na Idade Média. Não é isso aqui é romantismo. Né? O combate é um combate que nós temos contra um inimigo que está conosco 24 horas por dia. Se nós soubermos nos dominarmos, aí nós teremos virtude. Sobre esse trecho, né, de São Mateus, Santo Agostinho ensina que existem então duas espécies de penitência. A penitência corporal, que é aquela que castiga e aflige o corpo. Então, não comer o doce, o levantar-se assim que toca o despertador, o não reclamar do calor, não reclamar do frio. Vamos lá, Santa Teresinha. Quando estava muito quente, Santa Teresinha não transpirava, coitada. Ela não enxugava o rosto para não parecer que ela estava se queixando com o Nosso Senhor da temperatura. Quer dizer, olha que isso é que é mortificação e uma delicadeza de alma. Hein? Então, não reclamar, ter paciência com o próximo, com a esposa, com a sogra,
com os filhos, com os irmãos, com os alunos, com os colegas, com o vizinho, no trânsito, né? Então, mortificação, né? O domínio de si mesmo. Então, essa mortificação corporal que castiga e aflige o corpo. E o segundo é a penitência e mortificação espiritual, que, claro, é a mais elevada, né? Que vai dominar as paixões, né? Aqui até para eu ter paciência com os outros, etc., é mais nessa linha, né? A gente combater essas nossas paixões. Mas o fato, né, da mortificação interior, essa mortificação espiritual, ser mais elevada, não quer dizer que a outra não seja necessária, né? Alguns podem desta se esquivar dizendo, olha isso aqui, isso é verdade. A pessoa ela pode dizer o seguinte, não, mas olha, eu não tenho força para tanto jejum, eu não consigo, eu não tenho saúde boa. E isso pode ser muitas vezes verdade, cada pessoa tem um jeito, tem uma complexão, uma saúde, um físico, né? Então, eu não tenho... Olha, eu não consigo levar silícios, né? Não consigo trazer silícios, né? Claro, silício é uma coisa, ninguém pode usar silício, nem ficar fazendo jejum porque quer. Isso aqui eu tenho que falar com o confessor, nem eu estou falando para ninguém fazer isso, né? Essas coisas se faz só sob orientação de um confessor prudente, douto e virtuoso. Mas eu estou dando aqui o exemplo de São Boaventura disso. Então, a pessoa pode muitas vezes usar essa desculpa com razão. Olha, eu não consigo fazer tanto jejum, eu não consigo usar silício, eu não tenho saúde para tomar tantas disciplinas, nem para andar descalço, nem para me levantar à meia-noite para rezar. Eu não tenho saúde para isso. Porém, ninguém vai nunca poder dizer, eu não tenho saúde e força para ser humilde. Eu não tenho saúde para ser paciente. Eu não tenho saúde e força para ser obediente, para ser rendido. Então isso aqui nos coloca a coisa no devido lugar. Ah, eu não consigo fazer jejum que nem os carmelitas, que comem uma vez por dia. Tá bom, mas para ser humilde, obediente, paciente, não precisa ter saúde. Então disso não há desculpa, né? Disso não há desculpa. Podereis talvez dizer que não tendes virtude para tanta humildade ou para tanta obediência e resignação, mas não tenho saúde para isso, não podeis dizer. O forte e o fraco, o são e o doente, o grande e o pequeno, todos, com a graça de Deus, se eles quiserem realmente, podem ser tudo isso. Não tem desculpa. Então, mas olha, eu não vou conseguir me flagelar. Tá bom, mas suporta aí com paciência o próximo. E aí? O que vocês me dizem? Não tem o que dizer. Que todo mundo aqui ficou sem argumento, né? A mortificação, então, esse adendo aqui da aula é importante para que as coisas fiquem no seu devido lugar, né? Então, a mortificação não é ódio, mas é verdadeiro amor. É agir como homem. O homem mortificado, ele não é mortificado porque ele odeia o próprio corpo. E aqui é a linha divisória entre os gnósticos e os católicos, né? Então, gnósticos, atenção, né? O homem mortificado não é assim porque ele odeia o próprio corpo, mas porque ele ama o corpo e quer o bem ao corpo. Quer levar o corpo para o céu. E é assim que ele vai levar o corpo dele para o céu. Se mortificando. Se ele der ao corpo tudo o que ele quer, ele não vai para o céu. E aí sim ele está odiando o próprio corpo. Está odiando a própria carne, né? Em sua natureza, o homem possui o elemento animal, como os animais, né? E o elemento espiritual, como os anjos. Nós temos uma alma racional. Então, a dignidade do homem consiste em agir como homem, como anjos. Não em ser dominado pelos seus apetites e pelo instinto. Uma pessoa que é dominada pelo apetite, até, assim, além de ser um descontrole que não é bom para a alma da pessoa, é feio, né? Uma pessoa que não tem educação, que não dá vez para os outros, que pega tudo para si,
não quer que os outros se sirvam, está preocupado, não consegue ver nada além das próprias necessidades. É propriamente uma pessoa mal educada, né? Porque o educado é aquele que olha para fora de si, é ex dutere, né? Que é conduzir. Educar é conduzir a pessoa para fora dela mesma. E ela passa a ver os outros, então ela dá a vez para os outros, deseja bom dia, tem pouca comida, eu não vou pegar, eu pego pouco para deixar para os outros, deixa outros se servirem primeiro. Né? Porque isso aqui eu percebo, noto e dou prioridade às necessidades do próximo, não às minhas, não aos meus apetites, não ao meu instinto. Então, o homem que age assim, ele age com liberdade. Então, por isso que eu falei aqui, agir como homem nesse sentido, de acordo com a natureza humana. Leão XIII, quando ele trata da liberdade humana na encíclica Libertas, ele diz que, repetindo o argumento de São Tomás, que todo o ser, ele vai atingindo a sua perfeição na medida que ele age de acordo com a sua natureza. Ora, o homem é um ser natural, é um ser racional. Portanto, o homem ele vai atingir a sua perfeição e a sua liberdade à medida que ele age racionalmente. Por isso que Nosso Senhor diz que aquele que peca é escravo do pecado. Porque o pecado é irracional. E por isso que ele escraviza o homem. O homem, quando age, quando ele peca, ele está agindo como um escravo. Quando o homem faz o bem, que ele é livre. E é isso que é o contrário do que diz o liberalismo, é o contrário do que diz o mundo moderno. Como se o fazer os próprios caprichos fosse a liberdade. Não. A pessoa que se coloca escrava do próprio apetite, ela se fez escrava. Agora, a pessoa que é dona de si, ainda que eu queira naturalmente ter a tendência a fazer essa coisa errada, eu não vou fazê-lo porque é errado, né? Vou agir como homem, não como animal. Uma pessoa dessa está agindo livremente. Porque para agir livremente precisa de esforço. As pessoas acham assim, não, quando você faz tudo o que você quer sem nenhum esforço, que nem um bichinho, um cachorrinho, aí que você é livre. É o contrário. O homem ele é livre quando ele age de acordo com a sua natureza racional. Então, aqui está a nossa dignidade. Depois, guiando-se pelo que tem de mais elevado, que é a inteligência, o homem age como homem. Né? Isso aqui até os pagãos tinham percebido. Sêneca dizia, eu valho mais e nasci para as coisas maiores que para ser escravo do meu corpo. Isso aqui, qualquer pessoa com um pouquinho mais de tutano percebe. Uma pessoa que é escrava do próprio corpo, ele é escravo, ele é um bichinho, ele não é livre, né? Uma pessoa sem dignidade. São Bernardo, então, diz que devemos tratar conosco, né, o nosso corpo, como a gente trata um doente. Como é que a gente trata um doente? Então, imaginemos lá que a gente tem um membro da família, por exemplo, a nossa mãe ficou doente. Então, ela está doente e o médico chama a gente para cortar e fala, sua mãe precisa tomar cuidado aí. Ela não vai poder comer açúcar, não vai poder fazer isso e isso, não pode tomar friagem, tem que tomar cuidado, senão sua mãe morre. Aí a gente leva a mãe para casa, chega lá e fala, filho, eu queria comer um quindim. Ah não, minha mãe quer um quindim, é minha mãe, precisa ver o que ela está pedindo. Filho, agora eu queria sair para dar uma volta à noite, um vento, né, mês de junho, 12 graus lá fora. Né? Não, é isso que a gente faz? O que a gente faz com o doente? Fala, não mãe, a senhora não pode comer doce. Não filho, mas eu quero doce. Mãe, a senhora não pode comer doce. O médico falou, se a senhora comer doce, vai acontecer isso, isso e isso. Não pode. Então, o doente, como é que a gente trata? Não dando a ele o que ele quer, quando o que ele quer faz mal, e dando a ele o que ele não quer, quando aquilo vai fazer bem a ele. Ah, mas o remédio é amargo. E daí? Ah, não, você quer, eu não quero esse remédio porque ele é amargo. Então, imagina, a gente vai ao médico e fala, ó, André, você tem que tomar esse remédio. A gente compra lá os 3 remédios na farmácia, toma o primeiro, isso aqui não é tão ruim. Toma o segundo, o terceiro, é muito amargo. Ah, não, só vou tomar esse aqui o primeiro. Amigo, é para você se curar. Remédio não tem que ter gosto ruim, bom, amargo ou doce. Remédio é remédio. Você não está ali, você não está tomando um vinho para apreciar o sabor do vinho. Não, você está tomando um remédio. O remédio
É para você obter um outro benefício, que é a saúde. Então, e daí que ele é amargo? É assim que a gente tem que tratar o nosso corpo. Eu tenho que dar a ele o remédio que ele precisa. Dar a ele aquilo que vai fazer ele bem. E tirar dele aquilo que vai fazer ele mal. Mas ele está reclamando. E daí? Mas dói. E daí? Mas eu não gosto, é amargo. E daí? Ninguém vai para o céu fazendo o que gosta. Para ir para o céu, tem que aprender a fazer o que não gosta. Ué. Então, e aqui ele cita um exemplo muito interessante de São Doroteu. São Doroteu foi um abade do século VI e que escreveu, graças a Deus os escritos dele chegaram até nós, muitas histórias de como formar religiosos. Né? Tem muita história, ele fundou o mosteiro. Então, São Doroteu, essa história é para ele mostrar o seguinte, como nós temos que ter cuidado com as nossas más tendências e às vezes uma coisa pequena, um pecado pequeno, uma concessão pequena que a gente faz, vira um problemão. Um defeito nunca anda sozinho, ele anda em bando. Então ele conta, isso aconteceu com ele, hein? Assim, ele viu, né? No mosteiro dele aconteceu um monte de coisa, claro. Um dia veio um monge, ele não era o abade, ele cuidava dos enfermos, e veio um monge falar com ele, falou, olha, eu estou roubando comida da despensa. Falei, poxa, mas por que você faz isso? Mas não tem a comida no mosteiro, não tem as horas de comer, a gente não come no refeitório, por que você rouba? Falei, não, a comida que dão no refeitório não é suficiente, eu tenho fome. Falei, não, então, por que você não procura o abade? Vai falar com ele, explica que a comida que estão servindo é insuficiente. Ah, não, eu sou muito tímido, eu não tenho coragem de falar com o abade sobre isso. Tá bom, São Doroteu falou, já tenho a solução. Você teve confiança em mim, você veio se abrir comigo, vou eu procurar o abade, posso falar com ele? E aí eu, não pode, foi lá falar, São Doroteu vai falar com o abade, olha, tem um monge que está roubando comida, contou toda a história. O pai falou, olha, Doroteu, pega o caso para si, resolve da forma que você achar melhor. Soluciona isso aí. São Doroteu voltou e falou para o monge, olha, eu vou conversar com o dono da despensa, o responsável pela despensa, você pode procurá-lo, a hora que você tiver fome, ele vai te dar o que você precisar. E ele foi lá e falou, olha, tem um monge assim, tal. O monge ia lá, pedia comida, dava comida, Passou um tempo, aí ele ficou sem roubar um tempo, voltou depois a roubar, foi falar com o São Doroteu, olha, eu voltei a roubar. Poxa, mas por que você está roubando? O dispenseiro não está te dando a comida? Tá, mas ele às vezes nega, ele tem má vontade. Não, pelo contrário, ele sempre me trata muito bem, com muita boa vontade, me dá tudo o que eu peço. Mas meu filho, por que você então está roubando? Fala, eu estou roubando porque eu sinto vergonha de toda hora lá pedir comida. Aí eu fico encabulado e então voltei a roubar. Fala, não faz isso. Ó. E se você viesse pedir comida a mim e eu lhe desse a comida? Ah, não, aí pode ser. E aí então ele ficou durante um tempo indo lá. São Doroteu sempre depois parou de roubar, depois de um tempo voltou a roubar. E aí São Doroteu, então São Doroteu, ele disse que o monge voltou lá, mas meu filho, por que você está roubando? Eu não te dou toda vez que você pede comida. Não, eu dou, mas o que você tem fome? Falou, não, eu nem consigo comer toda a comida que eu pego. Eu não consigo, então depois eu vou no estábulo e dou para o jumento. E aí entraram no quarto desse monge, embaixo da cama, cheio de comida. A comida ia estragando, quando a medida que ia estragando, ele ia pegando e dando para o jumento. E São Doroteu diz essa história para explicar isso. Falou, olha, como uma coisa que ele no começo não combateu, não mortificou, foi só crescendo. E chegou uma hora que virou um vício. Então ele roubava, porque ele roubava. Não é que tinha fome, coisa nenhuma, ele virou vício, ele tinha que roubar. Então, as coisas têm que ser combatidas no começo. Depois, em tudo nós devemos nos mortificar. Tá? Então,
no ilícito, porque o que é mal tem que ser evitado. Então, quero matar minha sogra. Mortifique-se, não mate, porque é errado matar a sogra. Então, tudo que é errado mesmo. Então, quero descarregar a raiva que sinto do vizinho. Não, mortifique-se, porque o que é ilícito não pode fazer mesmo. Então, aqui não tem como escapar, tem que se mortificar. Depois, mortifique-se no que é lícito e necessário, fazendo-o porque é a vontade de Deus, ou mesmo não fazendo quando isso é possível. Então, ainda que não seja uma coisa lícita, por exemplo, comer uma coisa boa, ou às vezes ter alguma coisa que nos é agradável, privar-se daquilo, ou fazer uma coisa que não nos é agradável, então, vou comer a comida sem reclamar em casa. Então, mortifica lá, esse é o jantar que tem, meu amigo, é esse ou não comer nada. Então, mortificar-se, né? Também no que é lícito. E principalmente tem que se mortificar no nosso vício ou paixão que mais reina em nós e nos faz cair em mais faltas. Mas, professor, como é que eu descubro isso? Muito simples, é só olhar as suas confissões. As nossas confissões são muito parecidas umas com as outras, normalmente, né? As minhas, né? Não sei a dos outros. Mas suponho que seja. Então, aqui está estão os nossos defeitos dominantes. Então, aqui que eu tenho que mortificar. Então, sei lá, eu não tenho tentação, de gula. Não, então eu vou mortificar o meu apetite. Não, amigo, você não tem tentação de gula. E só falta matar o vizinho, o próximo, os filhos, a esposa. É isso que você tem que se mortificar. Então, mortificar-se onde está precisando. Há aqueles que se mortificam nas coisas pequenas e leves, porém nas maiores, que mais importam, se poupam. Isso está errado. Então, as coisinhas pequenas se mortifica, banca o santinho, nas coisas que importam não se mortifica. Então, olha aqui, Saul, quando venceu, né, lá em Amaleque o rei Agabe, Deus tinha mandado ele destruir tudo. O que fez Saul? Destruiu as coisas sem valor e pegou as coisas que tinham valor, os bois, as riquezas. Deus mandou destruir tudo, hein? Ele não destruiu só o que não tinha valor, e o que tinha valor ele trouxe, né? Então aqui Deus o puniu, né? Porque é o símbolo do que mortifica as coisas menores, mas não quer mortificar as maiores, tá? Então, depois, então nós devemos sacrificar o nosso Agabe, né? Que aliás, o Agabe era o rei, que Deus mandou sacrificar. O profeta então depois mandou trazer o Agabe, que era gordão, chegou lá suando de medo, e matou ele na frente, ele sacrificou na frente de todo mundo, porque era isso que Deus tinha mandado fazer, né? Tem que obedecer a Deus. Então chegamos aqui à conclusão de nossa aula. Então, para concluir esta aula, que é como conclui sempre que estou me baseando no Padre Rodrigues, ele fala então os 3 graus de mortificação. Puxa, não, professora, essa aula foi muito mal dada, mas foi muito boa para mim, porque eu aprendi, eu quero fazer mortificação. Vou pelo menos ler o livro para ver a explicação bem dada, né? Quero me mortificar. Puxa, professor, mas e aí? Por onde eu começo? Né? Bom, começa nas coisas mais importantes. Mas aqui o São Bernardo, ele nos dá 3 graus. Então, vamos analisar esses graus. Então, olha aqui, começa citando São Pedro. Olha o que diz São Pedro. Irmãos meus muito amados, peço-vos que vivais como passageiros e peregrinos sobre a terra. E que por isso vos abstenhais dos desejos e apetites da carne que lutam contra o espírito. Então está aqui a lição. Nós temos que nos comportar, que nos portar, que viver como peregrinos. Por quê? Porque essa analogia é boa. Nós somos aqui, São Paulo diz também, né, na Epístola aos Hebreus, todos neste mundo somos peregrinos. Isso aqui não precisa provar, né? Quem é que vai ficar aqui para sempre? Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Até a peregrinação, a procissão, a romaria, é um símbolo, é um resumo da vida, né?
Isso uma vez o padre Pedro Gubitoso explicou numa peregrinação que eu estava fazendo. Eu gostei muito dessa explicação. Ele ainda era seminarista quando deu. É um resumo da vida. Por isso que sempre uma peregrinação vai para uma igreja, para um lugar santo, que é a nossa peregrinação para o céu. É um resumo da vida. Então todos nesse mundo somos peregrinos. Ok. E como é que o peregrino se porta? Né? Disso aqui eu entendo. Já vou explicar. Né? O peregrino, ele evita os rodeios. Então, se o peregrino está indo para Aparecida do Norte, ele não vai querer pegar desvio, não vai querer, não, ó, tem um caminho aqui que é 5 km mais não. Não quero. Amigo, por favor, não me faça dar um passo a mais. Né? Não dá atenção para as festas, brigas, regozijos que ele vê pelo caminho. Ele está peregrinando, ele quer chegar em Aparecida do Norte. Né? Eu estou usando esse exemplo aqui, para quem não conhece aí, porque o ano passado, né, nós estamos em 2020, em 2019 nós fizemos uma romaria até a Aparecida do Norte, saindo aqui de São Paulo. Foram 5 dias de caminhada, fomos professor Lucas, professor Marcelo Andrade, professor Rogério Pazetti, Marcelo Silva e eu, fomos em 5. E eu vi, quando eu li isso aqui do Padre Rodrigo, eu falei, meu Deus, é verdade. Quando a gente estava ali andando, a gente queria só uma coisa. Hoje vai andar 37 quilômetros, hoje 42 quilômetros. A gente só queria que aquele 40 quilômetros passassem quanto antes. Não tem essa de ficar parando, dando volta, esqueci uma coisa. Aí se alguém esquecesse algo. Né? E o que acontece? Eu me lembro, né, que era exatamente isso. O seu desejo é chegar ao destino. Então, nós saímos daqui com todos os hotéis reservados. Então, nós saímos de manhã de um hotel para chegar no final do dia. Era o dia inteiro andando. Parávamos para os descansos combinados, para o almoço, e andava. Então, o nosso foco, eu preciso chegar naquele hotel. Eu lembro que teve um dia que a gente chegou já de noite, tudo escuro, morrendo, quase morrendo, e só houve uma certa tranquilidade quando chegou. Todo mundo chegou aquele dia quebrado, mas chegou. Então, e o peregrino, ele se contenta em levar o mínimo possível. Eu vou dizer mais, não é que ele se contenta, ele quer levar o mínimo possível. Porque eu me lembro que no domingo à noite, quando eu fiz minha mochila, e eu a levantei e eu levei um susto. Falei, meu Deus, como é que eu vou levar isso nas costas durante 5 dias? Aí eu reabri e comecei a tirar coisas. Falei, isso, pensando bem, eu não preciso disso. Pensando bem, eu não preciso disso. Pensando bem, e reduzi. Coloquei no tava pesada. E depois, quando eu fiz a romaria, eu vi que eu precisava era de menos coisa ainda do que eu tinha levado. Né? Aprendi. O romeiro, ele não carrega coisas desnecessárias. Então, assim estamos nós. Nós, nessa vida, temos que ter isso em mente. Levar o mínimo possível. Não levar coisas desnecessárias. Não procurar desviar-se do caminho com distrações. Olha, ali está tendo uma festa, ali está tendo isso, olha ali isso. Não. Eu preciso chegar, eu não quero saber. Eu vou, né? Vou levar o mínimo possível. Aquela mochila pesava, nos feria. E a gente levava o mínimo possível. E ainda assim, eu lembro da gente conversando no caminho e dizendo, puxa vida, por que eu fui trazer uma blusa a mais? Por que eu fui trazer um calçado extra? Eu não estou precisando. Da próxima vez não vou trazer. Porque aquilo, depois de dias, só carregando, se via que era muita coisa. Assim nós temos na nossa alma. A gente está peregrinando. E a gente tem que levar o mínimo possível. Né? Muito bom é este grau de mortificação. A gente ser um romeiro. E se chegarmos a este grau, não faremos pouco. Né? Se nós chegarmos a este grau, temos essa mentalidade. São Bernardo fala, cada um examine a si mesmo e veja em que ponto está. Se a gente chegar a esse ponto, quero o mínimo possível, não quero ficar levando coisa demais, eu estou desapegado, o meu negócio é o fim é o céu. Eu estou peregrinando, aqui não é minha casa. Se a gente chegar a esse ponto,
E eu confesso que quando eu li o Rodrigo, eu falei, meu Deus do céu, se eu chegasse a esse ponto, seria maravilhoso. E esse é o target, né? Esse é o motivo da vida. Eu preciso ser um romeiro, né? Então, para satisfazer aí vocês, eu coloco aqui os romeiros, né? Como ano passado, aqui a primeira foto, a gente, no primeiro dia, todo mundo feliz, né? Antes de partir. E aqui, a chegada, 5 dias depois, o entardecer, a Basílica de Aparecida do Norte ali atrás, né? Então, contentar-se em levar o mínimo, não carregar, estou com menos R aqui, coisas desnecessárias. Mas, eu falei para vocês que São Bernardo fala em 3 graus. No entanto, às vezes o peregrino se alegra de ver e ouvir o que acontece pelo caminho. Então ele passa, está ali andando na Dutra, aí tem um campo de futebol, para jogando, ele passa olhando, né? Vai ser gol, vai ser gol. Mas tá andando, mas ele olha, passa o caminhão buzinando de acena, e puxa vida, não. Qual é o restaurante que tem peraí da região? Tem que almoçar mesmo, né? Tinha um dos nossos lá que falava, ó, vê se tem frango assado, que do frango assado a comida é boa. Né? Tem que almoçar. Né? Então, o peregrino, né, peregrinava, não queria levar peso e tal, mas enfim, almoçava, etc. Né? Se distraía, não parava, mas se distraía. Então isso retarda um pouco a sua... né? E ele conta para os outros, né? Olha, você viu, tal. Então, quem, pois, está mais livre e apartado das coisas do mundo que o peregrino? Então tem um grau acima do peregrino. Aí eu pensei, puxa vida, eu já não estou peregrino, se tem a mais, mas é assim a vida, né? Então, quem é que está mais livre e mais apartado das coisas do mundo que o peregrino? É o morto. Então, o morto, ele não liga para nada mais. Se o morto, se não tem uma cova para ele ser enterrado, ele não liga. O morto está morto. Ele não escuta mais, ele não vê, ele não percebe. O morto, então aqui, São Paulo dizendo, em São Paulo saber tudo isso aqui muito bem sabidinho, viu? Estais mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O morto, do mesmo modo, ouve vitupérios e afrontas, louvores, lisonjas e murmúrios. Antes, a nenhum ouve, porque está morto. Então, se você elogia o morto, tanto faz. Ele não se vangloria. Ou estão falando bem de mim. Ou me deram um like. Você viu quantos likes? Eu tenho tantos seguidores, hein? Você viu? Não. O morto não liga se ele tem seguidores. Não liga se teve like. Não liga se falaram mal. O morto, se ele foi elogiado, criticado, caluniado, se ele foi bajulado, se tiraram tudo dele, o morto não liga porque ele está morto. Então, o sinal de estar morto é não ver, não responder, não sentir, não reclamar, não se queixar, não se soberbecer, nem se enfadar. Então, é mais que o peregrino, amigos. Então tem um grau maior. Puxa, aí, eu não sei vocês, mas eu quando eu li o peregrino, eu falei, eu preciso ser um peregrino, eu preciso me desapegar. Mas aqui o morto, o peregrino ainda almoça no frango assado. Chegava à noite no hotel, tinha cerveja, né? Era um pacto entre nós. Todo dia tem que tomar uma cerveja. Né? Ninguém é de ferro. E o morto bebe cerveja? O morto conta para os outros o que aconteceu? Escuta, fala, você ficou sabendo, tal. Deixa eu ver aqui, olha, meu WhatsApp, eu recebi aqui uma notícia, tal. Não. E se você fala mal do peregrino, é capaz dele se irritar. Fala, peraí, que estão falando mal de mim? O morto não. O morto está morto. Então, bem-aventurado o que está morto, pois este tem verdadeiramente a vida. Olha que bonito. Grande é certamente este grau e de muita perfeição. Poderia haver um grau mais elevado? Poderá haver mais que morrer? Vamos ver. Então,
Poderia haver um grau mais elevado que a morte? Então, peregrino, o morto, e agora São Paulo diz, né? E São Paulo foi arrebentado ao terceiro céu. Ele sabe o que está dizendo. São Paulo diz, o mundo está crucificado, não apenas morto, crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Então, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o nosso modelo para tudo, se humilhou e abateu-se até a morte e morte de cruz. Então não basta morrer, tem que ir mais. Tem que ser morto como nosso Senhor. Que a morte de cruz é uma morte diferente de todas as outras mortes. Morrer crucificado não é morrer simplesmente. Morrer crucificado é morrer humilhado, desprezado, né? Vamos só lembrar, a pessoa condenada à morte era uma tal desonra para ela e para a família que os parentes não iam ver. O morto morria lá sozinho, ficava lá sozinho. Nossa Senhora foi, né? Esse aqui é meu filho. As mães não iam ver os filhos morrer. As esposas não iam ver os maridos, os filhos não iam ver os pais morrer. Era muita desonra. Não ia. Iam curiosos. Quem era familiar, não. Nossa Senhora foi. Então, Nosso Senhor escolheu a morte na cruz, porque a cruz, né, é mais do que morrer. Então, não apenas deixar de sentir as desonras e desprezos como morto, mas ter alegria, gozo e ver a sua glória nos desprezos, nas desonras. Quer dizer, Nosso Senhor buscou, morrendo na cruz, aquilo que mais o desonrava. Quer dizer, não era só o desapego do peregrino, não é só a indiferença do morto, é a preferência para o que é mais mortificado. Quer dizer, aqui é o grau máximo e supremo, né, que só os grandes santos vão chegar, e como o Nosso Senhor chegou, ninguém chega, né? Então, ir além da indiferença, gostar de ser contrariado e não ser atendido. Quer dizer, a pessoa preferir. Então, aqui agora a gente começa a entender a vida dos santos. A gente entende porque os santos gostavam de ser contrariados. Né? Porque Santa Teresinha, quando estava lá lavando no tanque a roupa, aquela irmã batendo a roupa, espirrava sabão no rosto dela. Por que ela ficava ali e se deliciando com uma coisa que irritava ela? Porque ela tinha compreensão disso. Eu não sou nada, Deus é tudo. Eu preciso querer ser contrariada. Eu prefiro ser contrariada. Por isso que São Francisco Xavier, daquela vez que ele tinha uma repugnância, ele era nobre, uma pessoa fina, e que ele cuidando de um doente, e o doente tinha uma doença, desculpe dizer desagradável, mas é a vida do santo, né, que tinha pus, era uma ferida nojenta. E ele foi cuidar daquele doente, aquilo causava nele uma repugnância enorme. Ele foi lá e beijou aquela doença, aquela ferida, né, porque ele estava preferindo o que contrariava. Isso é o santo. Né? Então, preferir não ser atendido, ser desprezado e tido por nada, né? Como o professor Orlando nos ensinou naqueles versos tão bonitos da grandeza, né? Ser desprezado e tido por nada, não querer senão o triunfo da cruzada. Né? O que eu quero é o triunfo da cruzada, aquilo que vai mais agradar a Deus, dar mais glória a Ele. Não se importa comigo, meu Deus. Eu não me ponha na conta. Né? Não apenas não querer o louvor, mas alegrar-se no desprezo. Quer dizer, não, eu não quero ser louvado. Não, eu não só não quero ser louvado, como eu quero ser desprezado. Então, esse aqui é o grau, é o ápice, é o mais elevado da mortificação. Né? Então, São Bernardo termina dizendo, entre cada um em si, e veja e examine com atenção a qual desses 3 graus chegou. Puxa vida, e se não chegou ainda um deles, né? Mas aqui é São Bernardo, então cada um examine, né? Deus ainda nos dá tempo, aproveitemos esse tempo, né? Para nos mortificarmos, porque daqui que virá a nossa glória e a nossa felicidade no céu. Então vamos encerrar aqui esta aula, rezando para Nossa Senhora nos dar então esse espírito de mortificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de
Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.